Boa noite a todos. Ministro Márcio Eurico Vital Amaro, prezado meu primo, professor José Rodrigues Pinto, meu primo baiano, acadêmico Antônio Carlos Aguiar. Professor Rodrigues Pinto já disse tudo, eu acho que eu já posso até ir embora, porque não tenho mais nada para falar. Sobrou-me aqui os ossos só, né? Não sei o que vai sobrar para o ministro Márcio ou para o doutor Antônio Carlos, mas, enfim. Mas, como o doutor José Augusto Rodrigues Pinto já pontuou os vários aspectos, os aspectos teóricos, eu acho que eu complementaria em alguns exemplos práticos que eu colhi da jurisprudência do TST. Mas, antes de chegar nisso, eu queria lembrar uma certa evolução do artigo 7º, 26 da Constituição, que anteriormente se falava em reconhecimento de convenções coletivas e agora também, num sentido mais amplo, não só das convenções, mas também dos acordos. Talvez seja uma ideia de um reconhecimento estatal de que as convenções e os acordos existem e de que eles criam direitos e obrigações para as partes, mas também reconhecer que, se a Constituição assim entende, ela não reconhece apenas as convenções e os acordos, mas também o conteúdo das convenções e dos acordos coletivos. Mas também faria uma interpretação sistemática da Constituição para lembrar a ideia do caput do artigo 7º, no sentido de que a ideia do direito do trabalho, de se estabelecer direitos aos trabalhadores urbanos e rurais, seria no sentido de melhorar as condições de trabalho, e não de piorar as condições de trabalho. Então, eu acho que esse também poderia ser um parâmetro a ser utilizado, porque se a situação for para estabelecer uma hipótese que é pior para o trabalhador, eu entendo que ela não tem validade, dentro da ideia do professor Rodrigues Pinto de renúncia de direito, de nulidade da cláusula. Então, teria que ser alguma coisa para melhorar, e não para piorar. Mas a proposta do tema também é de estabelecer controle e contrapartidas. Acho difícil dizer o que são as contrapartidas, porque a contrapartida, muitas vezes, é um conjunto. Cede numa coisa, ganha outra, e dizer o que é melhor desse conjunto, dentro também da ideia de conglobamento ou de outras teorias. E acho que essa é a maior dificuldade. Por isso que eu achei que os exemplos práticos talvez seriam melhores, mas também para dizer assim, se de repente a convenção coletiva limita e não concede nada, ela não tem valor também, porque não está estabelecendo nenhuma situação melhor para o trabalhador. Eu encontrei alguns acórdãos do TST como os seguintes. Primeiro, norma coletiva limita em 1 hora o tempo de trajeto, quando, na verdade, o tempo de trajeto era de 2 horas e 35 minutos. A 8ª turma da ministra Dora não considerou válida essa cláusula. Uma segunda situação. A norma coletiva não pode simplesmente dizer que não seriam pagas as horas in itinere. Não seria razoável. Acordo do ministro José Roberto Freire Pimenta. Outro acordo do ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, no sentido de que a norma coletiva não pode estabelecer o pagamento de horas extras sem adicional e sem reflexo, porque haveria prejuízo para o trabalhador. Ou, em alguns casos, como eu vi aqui, de se estabelecer que tudo é indenização. Então, também acho que não poderia ser feito dessa forma, como nos exemplos citados. Um outro caso do ministro Lélio Bentes, que foi um dos slides que o professor Rodrigues Pinto mostrou, também houve o pagamento de apenas 2 horas por dia, quando, na verdade, eram 3 horas de deslocamento e, dependendo do caso, até mais, até 5 horas. Então, também, num acórdão da primeira turma do ministro Lélio Bentes, não se considerou isso como válido. Um outro acórdão do ministro José Roberto Freire Pimenta, também se falou aqui que houve uma limitação de 20 minutos, quando, na verdade, o reclamante gastava 1 hora e 40. Então, dentro da ideia de proporcionalidade, razoabilidade,
ou da não observância de reciprocidade, porque não se vê que reciprocidade existe nessa situação, considerou inválida a cláusula da convenção coletiva. E um último, do ministro Pedro Paulo Manos, que também a norma coletiva reduziu de 3 horas para 1 hora de percurso, considerando a natureza indenizatória, e exclui a remuneração como hora extra, e, portanto, desvirtuando por completo esse citado instituto jurídico, que, evidentemente, teria característica salarial. Uma outra consideração que poderia ser falada, sob o ponto de vista da limitação, é a do parágrafo 3º do artigo 58, que admite a fixação de um tempo médio gasto pelo empregado, mas apenas em se tratando de microempresa e empresa de pequeno porte, como uma ideia de complementação da Constituição, dessa de tratamento simplificado para empresa de pequeno porte, etc. Mas, então, se nós fizermos a interpretação a contrário senso dessa regra, se a hipótese não é de microempresa e empresa de pequeno porte, então seria possível a fixação da norma coletiva desse tempo médio. Eu vi aqui também um voto do ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, que ele faz exatamente essa ressalva, no sentido de que o entendimento da turma é num outro sentido, mas que ele ressalva o seu ponto de vista, que é esse, que só poderia haver essa prefixação em se tratando de microempresa e empresa de pequeno porte. Então, acho, evidentemente, que se a norma coletiva é mais benéfica, ela pode estabelecer uma situação melhor para o empregado. Ao contrário, se a norma coletiva é menos benéfica e acaba estabelecendo uma limitação que é pior para o empregado, no meu modo de ver, ela não seria considerada válida. Então, acho que é uma tendência, talvez, da jurisprudência no TST ir se fixando aos poucos nesses exemplos para mostrar exatamente essa ideia de razoabilidade, de proporcionalidade, de contraprestação e de não se poder excluir determinados direitos, como simplesmente dizer que não é hora extra, não tem reflexo, não tem natureza, tem natureza indenizatória e assim por diante. Senhor presidente da mesa, são essas considerações que eu tinha a fazer. Muito obrigado.